Hoje vamos falar, a gente já fez uma aula sobre Race Conditions, então vamos atualizar essa aula e falar sobre lock. Rapidamente explicando aqui o que é uma Race Condition, né? Imagina que você tem duas threads, ou duas máquinas, ou dois processos diferentes rodando em cima do mesmo subset de dados, né? Do mesmo estado. Então aqui a gente pode imaginar, né? Sendo o nosso banco de dados, não necessariamente precisa ser o nosso banco de dados, pode ser qualquer maneira de se manter estado, tá? Race Conditions não são limitadas a banco de dados. Se você quiser que isso aqui seja, por exemplo, uma classe, que é um singleton, né, uma variável global, uma race condition ainda pode acontecer numa variável global dentro do seu código. Para propósito prático, para o propósito de hoje, a gente vai imaginar essa race condition como ocorrendo num banco de dados, e a gente vai imaginar cada um desses aqui como um servidor. Então a gente teria servidor 1 e servidor 2. A gente pode imaginar que isso aqui são clusters de servidores. Quando você vai rodar suas aplicações na vida real, na maioria dos casos, elas rodam em clusters, né? Raramente se roda atualmente aplicações em uma única máquina, isso quase que não acontece mais. Uma race condition vai acontecer da seguinte maneira, né? Imagina que isso aqui vai trabalhar em cima, sei lá, do número de produtos que tem numa loja. Então, esse daqui vai checar e esse daqui vai checar o estoque de determinado produto, né? Eles vão obter aqui a informação de estoque. O estoque de determinado produto é igual a 1. Então, servidor 1 obtém a informação que o estoque é igual a 1, servidor 2 obtém a informação que o estoque é igual a 1. Ambos pensam, que legal, posso vender esse produto para o meu cliente. Ambos, né, vão realizar a venda aqui, né, no processo dentro do código vai ser realizada a venda. Eles vão falar aqui, ó, venda, né, sei lá, fazer venda, método fazer venda. Esse método fazer venda internamente vai alterar o banco de dados ali, né, vai criar uma venda no banco de dados. Então, de repente, vai criar venda server 1, vai também criar a venda server 2, né, criei venda server 1, criei venda server 2. Se ambos esses processos, né, buscaram que o estoque era 1, ambos fizeram a venda e ambos pediram para atualizar esse estoque para 0. Então, ambos tentaram atualizar o estoque para 0, né? O que esse banco de dados vai fazer efetivamente, né? Com o pseudocódigo aqui, a gente pode ter update, isso aqui é meio pseudocódigo, tá? Update, venda, where id igual 123, set, que update de venda, né? Que não faz sentido. Update produto, where id igual 123, set, estoque igual a 0. Se ambos rodam esse mesmo SQL, né, eles não são idempotentes. Introdução hoje ficou longa, vamos conversar sobre como corrigir isso daqui. Antes disso, eu vou te falar do patrocínio de hoje. A UVP, a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. Deixa eu botar só rapidinho. Olha que legalzinho, né? Fui no evento deles ano passado, que eu posso vestir isso daqui e fazer propaganda. O que você vai aprender na UVP, né? Por que você vai querer fazer parte da UVP? Bom, como tá na tela aqui, você vai se tornar um investidor em 8 semanas. Essa é a promessa deles. Arrojada essa promessa? Arrojada, né? O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que você vai ter acesso aqui a uma quantidade de informação bastante grande, tá? Enfim, eu sou cliente, aluno, membro da UVP, já usei uma infinidade de produtos aqui. A UVP vai te ensinar a organizar seus gastos, vai te ensinar sobre renda fixa no Brasil e também fora do Brasil, vai te ensinar sobre renda variável no Brasil e em qualquer que seja o país que você queira investir, China, Estados Unidos, Europa, vai te ensinar sobre reservas de valor, né? Eu sei que vocês gostam de investir aí em ouro e Bitcoin, então aqui citados, ó, ouro, Bitcoin, entre outras, tá? Se você quiser prata, tungstênio, urânio, tá tudo aqui. Você vai aprender, obviamente, investir no exterior. Então vamos supor, você quer investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Tem lá a aulinha sobre REITs, né? REITs são uma espécie de trust, né? De fundo que investe em real estate, é como se chama o mercado imobiliário dos Estados Unidos. Tem REITs que operam na Europa também, REITs que são donos de pistas de esqui, cara. Você pode investir em pista de esqui. Enfim, só pra dar exemplo, né? E no final disso, você tem uma garantia que se você concluir 100% das aulas, se você concluir todas as aulas e não se sentir confortável em investir, pode pedir o seu dinheiro de volta. Você provavelmente não vai querer fazer isso, porque lá dentro da UVP você vai ter acesso à plataforma de investimentos deles, que é inclusive a que eu uso para investir no Brasil, tá? Eles conseguem te devolver taxas que você nem sabe que você tá pagando. No caso, nas outras corretoras, né, você tá pagando. E eles conseguem, né, aqui, sujeito a análise de crédito, te dar um cartão com 1% de cashback e sala VIP. Te dá no sentido anuidade grátis, não tem gasto mínimo aqui, tá? Usei esse cartão por mais de um ano também. Enfim, se você tá aqui nesse canal e ganha pelo menos R$ 4.500 por mês, vou recomendar que você clique aqui no link na descrição, que aqui, ó, faça sua análise de perfil, você vai ter que responder um questionáriozinho bem rapidinho. E se a UVP for adequada para você vai ser aprovado e vai poder fazer parte da melhor escola de investimentos do Brasil. Cara, então, aqui na última aula a gente falou sobre algumas possibilidades de vencer isso aqui, né? A gente falou sobre Mutex. Eu lembro de falar bastante sobre Mutex, que é o Mutual Exclusion. Como essa aula faz um tempo, eu acho que eu acabei mencionando que isso aqui era uma possibilidade adequada. Eu mencionei também que outra possibilidade
possibilidade adequada é, tipo, você fazer um update, e novamente, aqui é pseudocódigo, tá? Isso aqui vai variar um pouco dependendo de qual for o banco e tal. Você pode fazer um set estoque igual a estoque mais um, algo nesse sentido. Que é um update atômico que não depende do estado atual do estoque. Mas em alguns casos, né, nesse caso a gente tinha um produto só, a gente não pode vender dois produtos. Então a gente precisa começar a pensar em lock. Como a gente precisa começar a pensar em lock, existem dois tipos de lock. Tem o lock otimista, aqui em verdinho, que do outro lado, né, eu vou colocar o lock pessimista, aqui em vermelho. Se você não tiver vendo diferença de cor, é porque você tem daltonismo. E não tem problema nenhum, tá? Minha namorada tem daltonismo. Enfim, a gente tá falando especificamente desse cenário aqui de banco de dados agora, tá? Por que de banco de dados? Porque se você estiver usando uma ferramenta que não é um banco de dados, como eu falei pra você, tudo que mantém estado, pensa comigo logicamente, tá? Uma lógica aqui. Tudo que mantém um estado que reflete algo no mundo real pode sofrer updates concorrentes, e esses updates concorrentes podem causar o que a gente chama de race condition. A gente tá falando de banco de dados, que é a situação mais comum que isso aqui vai ser encontrado. Mas, cara, falando assim de maneira bem computação mesmo, da perspectiva do seu servidor, não faz muita diferença se isso daqui é um banco de dados ou se é uma API de outro serviço, tá? Realmente não faz muita diferença. Agora, por que a gente cita o banco de dados quando a gente traz o exemplo de lock, né? Porque o banco de dados, geralmente, sou eu quem controlo o comportamento. Então, como eu controlo o comportamento, eu consigo dar um lock. Uma API de terceiro, às vezes não dá, né? Você não controla exatamente o comportamento. Mas, enfim, em teoria, essa mesma solução pode ser aplicada para tudo que contém estado. Inclusive, locks, se você conseguir visualizar, não são muito diferentes de um mutex, não são muito diferentes de mutual exclusion. Na verdade, só para refrescar na memória de quem viu e quem não viu a última aula, um mutual exclusion, eu vou ter, tipo assim, classe produtos, eu vou dar um mutex, né, para que só essa thread, só isso daqui consiga alterar a classe produto. Novamente, pseudocódigo, tá? Esse código aqui você vai copiar e colar e não vai rodar. Aí aqui dentro do meu, já que eu já dei mutex, já que eu já vou colocar aqui, ó, né, mutex.lock, código mais gambiarra do planeta. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, né, eu posso fazer, tipo, produto.update, aí eu passo aqui 0, e ali embaixo eu dou mutex produto.release, né? 100% pseudocódigo, tá? Mas só pra você entender. Quando essa thread dá esse lock aqui, essa classe aqui fica travada, ela não pode mais ser, o que tá aqui dentro não pode mais ser alterado, né? Então, enfim, o mutex funciona assim. Agora, a questão de locks é que a gente tem o otimista e o pessimista, e apenas um deles vai meio que fazer essa trava muito forte. Qual que é a diferença? O pessimista, você faz o seguinte, faz um begin, você faz um select balance, né? Select saldo, onde o meu ID é um for update, e no momento que eu faço esse update, eu vou fazer aqui, né? O setar o balanço igual ao balanço menos 10, e eu vou dar um commit aqui embaixo. A partir do momento que isso daqui em cima já foi feito, que o select balance from account where id igual a um for update, ele já está travado. Essa transação aqui completa, tá? Ela é uma transação atômica, ela é uma transação que vai passar ou não passar, e ninguém vai conseguir alterar essa row aqui, ó. Ninguém vai conseguir alterar essa linha no banco de dados até que esse commit aqui seja realizado. Quais são as vantagens desse lock pessimista? Cara, a primeira vantagem, funciona. Não tem o que falar, ele funciona pro propósito dele. Ele é simples, tá? É um modelo mental bem simples, tá? Eu consigo de uma maneira muito simples aqui. Você vai ter que a thread 1 puxa aqui o saldo e trava o saldo. Ele trava essa linha. Ninguém mais pode acessar essa linha nesse banco de dados. Não é possível fazer isso. Seus updates, eles não vão ser perdidos. É efetivamente isso aqui que é um lock pessimista. Como ele tá travado, né, e ninguém vai conseguir acessar, esse, tipo, do momento que você travou a linha, do momento que eu travei essa linha aqui, o update meio que vai acontecer, ponto. Ninguém mais pode, essa linha tá travada pra mim. Qual que é o problema? Essa linha aqui tá travada pra mim, e ao travar essa linha, eu vou causar uma lentidão maior no meu banco de dados, né, isso aqui consome recursos. O fato de eu não poder fazer nada concorrente vai fazer com que seja mais lento também, né, vai botar uma carga maior no banco de dados. Existe a possibilidade disso aqui causar um deadlock. Como que é um deadlock, né? Se a gente tiver um único recurso, não vai existir deadlock. Mas imagina o seguinte, ó, eu tenho aqui, esses aqui são dois processos, tá? O processo A e o processo B. O processo A, ele solicita a trava de, pô, sei lá, da linha 1, 2, 3. E o processo B, ele solicita a trava da linha 1, 2, 5. Ambos solicitaram e conseguiram essas travas. Eles conseguiram bloquear isso daqui no banco de dados de modo que ninguém mais consegue acessar. Ok. A gente consegue imaginar updates que necessitam de mais de uma trava para acontecer, né? Se eu tô atualizando múltiplas linhas, múltiplas coisas diferentes, eu posso ter que meu processo A, primeiro ele trava a linha 1, 2, 3 assim que ela fica disponível, e ele tenta travar a linha 1, 2, 5 quando essa linha ficar disponível.
disponível. E o meu processo B pode travar a linha 125 quando ela ficou disponível, né? E tentar travar a linha 123 quando ela ficar disponível. Esse deadlock não vai soltar. O processo A, ele travou a linha 123 pra ele e ele falou, olha, quando eu liberar a 125 eu sou o próximo a usar porque eu preciso dessas duas linhas aqui pra fazer o meu update. E o processo B, simultaneamente, fez a mesma coisa. Ele travou a linha 125 e ele falou, olha, quando a linha 123 for liberada ali, eu vou travar ela, que eu sou o próximo a usar, eu sou o próximo a precisar daquela linha. Nenhum dos dois nunca vai liberar a linha pro próximo, porque eles não conseguiram fazer o update ainda. Isso aqui é um deadlock. Isso aqui muito provavelmente vai acontecer, tá? Se tiver updates que spanam, né, tabelas diferentes ou linhas diferentes, enfim, updates muito complexos, em algum momento a chance de acontecer um deadlock vira quase uma certeza. Cabe um vídeo sobre deadlocks. Não é o vídeo que eu planejei fazer hoje, mas eu lembrei que tinha que falar isso pra conseguir bem, então a gente clicou isso daqui pra conseguir clicar outro assunto. Se você quiser um vídeo de deadlocks, eu não sei se eu vou fazer, mas eu vou pensar com carinho, tá? Enfim, escalabilidade de lock pessimista, então ela não é tão excelente assim, mas, cara, existem outras soluções mais avançadas. Conseguem te dar uma certa escalabilidade aqui. Se isso não fosse possível, não existiria banco, não existiria Mercado Livre, né? Mas quando você vai querer um lock pessimista, então, pô, quando a consistência e a garantia de que o update passou, ele é absolutamente crítico. Agora, vamos deixar o pessimismo de lado, né? Vamos falar de otimismo agora, vamos falar de coisa boa. O que o lock otimista faz? Ele vai ler os dados mais algum certo tipo de versionamento aqui. Esse versionamento pode ser um updated at, por exemplo, tá? Um checksum, algo nesse sentido, mas updated at funciona muito bem. Então a linha do tempo aqui fica um pouco diferente. O nosso banco de dados, ele vai ler aqui estoque, e ele vai ler estoque versão 1, e aqui também estoque versão 1, tá? Ambos foram capazes de ler o estoque e a versão. Nenhum deles travou o recurso estava disponível pro outro também, tá? O recurso estava disponível pros dois, ambos leram isso daí. Tanto o servidor 1 quanto o servidor 2 vão tentar fazer esse update, vão tentar fazer essa venda. Eles vão tentar rodar esse SQL aqui. Só que eles vão tentar rodar esse SQL com um detalhe, com a versão. Nesse caso aqui você tem end version igual a 3. Eles vão tentar rodar, né, no nosso caso aqui de exemplo, where id igual a isso aqui, e o version é igual a 1. Só que quando ele fizer o update, ele vai setar o estoque igual a estoque mais 1, e o version igual a version mais 1. Ele vai atualizar a versão. Então, né, vamos supor que, bom, algum dos dois requests chega antes no banco de dados. Algum dos dois, o banco de dados decide que vai processar primeiro. Mesmo que eles cheguem no exato mesmo milissegundo, algum dos dois vai ser processado antes do outro. O que for processado primeiro vai atualizar o estoque aqui da versão. Então vamos imaginar, o servidor 1, né, conseguiu atualizar o estoque antes, o do servidor 2 vai falhar a atualização. Ele não vai conseguir rodar esse SQL. Vai falhar aqui porque você tem essa linha aqui, ó, where id igual a 1 e versão igual a 3. A versão já vai ter subido uma, tá ligado? Então, esse update aqui vai falhar. Ele vai ter que ser tentado novamente. Um lock otimista, então, a grande vantagem dele é que não bloqueia. Ele escala bem, ele tem o que a gente chama de throughput, palavra bonitinha que significa basicamente vazão. Ele consegue dar vazão pra muita coisa, né? Qual que é o problema? Isso aqui vai adicionar complexidade na sua aplicação. Você vai precisar de uma lógica mais complexa de retries e você consegue visualizar com relativa facilidade que se muitas coisas estiverem concorrentemente tentando fazer update em algo, elas vão começar a tropeçar uma na outra, né? Muito processamento vai ser perdido. Ele é muito bom quando a gente não espera que esse conflito vá ser muito frequente. Se a gente imagina que esse conflito, que esses requests vão bater ali, vão tropeçar um no outro muito frequentemente, não vai ser uma solução tão legal, tá? Então, assim, de maneira... Eu não gosto de fazer recomendações brandas quando o assunto é lock. Eu acho que é algo que tem que ser pensado com bastante calma, dependendo de produto a produto, tá? Ambos têm vantagens e desvantagens. De maneira bastante branda, se eu não espero conflito frequente e eu preciso de muita escala, lock otimista tem uma tendência a ser um pouco mais recomendado. Se eu espero conflitos frequentes, mas eu não preciso ter tanta escala, eu me importo muito mais com a consistência, com o fato de que eu quero que esses updates passem, com a, de repente, simplicidade da lógica do meu negócio, lock pessimista tende a ser mais recomendado. Mas eu não gosto de dar essas dicas, porque cada sistema é um sistema. Você vai ter que usar o seu raciocínio aí pra pensar muito bem sobre o assunto. Não são assuntos simples e triviais, tá? Eu apresentei de maneira aqui bastante simplificada. Sinceramente, ninguém vai aguentar ver eu ficar falando 1 hora sobre locks aqui no YouTube, tá? E eu nem tenho tamanha vasta experiência em lock. Eu estudei eles, eu usei volta e meia, tá? É isso que eu sei. Pense com bastante cuidado e, de repente, testa por conta própria, tá? Locks são um tema complexo que merecem a sua devida atenção. E eu acho que é importante ressaltar bastante que bastante coisa de código aqui que a gente fala, tipo assim, sei lá, funções, recursão, estilo de código, clean code, são coisas que talvez não afetem tanto a sua regra de negócio. Isso aqui afeta. Isso aqui pode afetar bastante a sua regra de negócio. Se você fizer um código que não é tão clean, eu consigo ir lá e corrigir. Se eu fizer uma decisão errada aqui em banco de dados o buraco é sempre mais embaixo. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Bom,
se você gostou dessa explicação, se você gosta do jeito que eu explico, eu tenho alguns cursos. O link pra página do meu site que fala quais são esses cursos vai estar aqui na descrição, tá? Se você comprar qualquer um deles, você vai ter pelo menos um mês de garantia que você pode falar: não gostei, quero meu dinheiro de volta, tá bom? Por hoje é isso. Beijão, pessoal.